Então, comecei a gravação aqui, Denise já está conosco, Denise Sena, é a segunda vez que ela vem aqui conversar com a gente, esteve ano passado conversando com outro grupo era Denise como psicóloga, a Verônica como psicanalista. Isso, e a Liliane, né? A Liliane como psiquiatra, também em março, falando sobre as ansiedades todas e todas as formas como a pandemia ainda estava afetando todo mundo. Ou seja, já tem um ano, né, que a gente esteve junto e a gente continuou nesse contexto bem diferente do que a gente está acostumado. E aí hoje a gente tem aqui Denise novamente conosco para falar um pouquinho sobre ansiedade. E eu acho interessante porque quando eu pensei em convidar você, Denise, eu pensei muito em falar sobre estresse. Eu acho que foi a primeira coisa que eu te falei, né? Eu disse, essas mazelas que assolam as mulheres. Eu achei muito peculiar quando você mencionou que a ansiedade, na verdade, essa busca da mulher pela perfeição, essa necessidade de estar cumprindo tantos papéis, ela acaba afetando a mulher muito mais do que o estresse em si. Exatamente, exatamente. E como a gente fala em consultório de espelhamento, eu vesti a carapuça inteira, porque ano passado foi um ano em que eu pensei muito nisso. E eu cheguei à conclusão de que eu não sou uma pessoa estressada, mas eu sou uma pessoa ansiosa. Exato, exato. E é uma diferença, assim, a gente também escuta muito isso de maneira pejorativa, né? Ah, é porque a Denise está assim, porque a Denise é estressada, porque né, ela, numa conotação, assim, de loucura, né? Porque tem, infelizmente, existe esse hábito, né? De dizer que a mulher que está ansiosa ou a mulher que está irritada é a mulher que é louca ou que é porque está na TPM, mulher tudo é assim, fica assim mesmo. Então, tem esses dados aí machistas, pejorativos, que a gente tem que entrar em contato. Mas na clínica, eu escuto muito... Ai, gente, perdão, acabei nem dando boa tarde para vocês, pelo amor de Deus. Boa tarde a todos presentes. Aqui já é a minha ansiedade querendo falar, né? Boa tarde, vamos começar de novo. Na clínica, o que eu vejo aparecer é a ansiedade que se transveste de outras características, como, por exemplo, eu sou uma mulher muito procrastinadora, eu tenho um monte de coisa que eu preciso fazer, eu não consigo me organizar, minha casa está bagunçada, meu trabalho está bagunçado, sabe, minha vida está bagunçada e eu sou procrastinadora. Essa é uma característica da ansiedade que nem sempre a gente traduz assim, né? Uma outra característica são dores. Ah, eu tenho sentido dor, sabe assim, dor muscular, dor no pescoço, dor na coluna. Aí eu vou no médico, faço ressonância, faço tomografia, tá tudo bem. Aí o médico me fala que eu tenho que fazer pilates, que eu tenho que fazer natação, que eu tenho... Ou então eu já faço atividade física e ainda assim sinto essas dores pelo corpo que ninguém explica. Ou dor de cabeça, semana sim, semana também eu tô com dor de cabeça. Dermatites. As dermatites são uma denúncia assim, ó, joia. Inflamação nos olhos. Então, são sintomas que conversam muito, muito, muito de perto com a ansiedade patológica e que nem sempre, quando a gente procura um profissional da área da saúde, eles conseguem fazer essa leitura. Então, eles ficam apagando um incêndio ali local, mas eles não conseguem tratar a origem. E somado a isso, né, somado à Covid, que nós estamos aí, já essa pandemia que acaba e não acaba e se arrasta essa história, somado a isso, tem as cobranças, tanto que a sociedade faz para as mulheres, como aquelas que a gente veste, né? Não precisa ninguém cobrar, que a gente mesmo já está cobrando, já está já está aqui no nosso HD, né? O programa já está rodando aqui no nosso HD. E aí é o que mais aparece mesmo, é essa cobrança por essa mulher que tem que dar conta, a cobrança da própria mulher, né? E é essa mulher que chega no consultório adoecida. Eu tenho que suportar os problemas do meu caso. Elas não falam assim, tá? Quando eu devolvo para elas, eu devolvo isso. Olha, eu estou escutando que o que você está me falando é isso. Veja se faz sentido para você, né? Eu tenho que dar conta desse casamento, desse marido que não faz a parte dele, nem com os meninos, nem com a casa. Ele paga as contas e acha que já é o suficiente, eu tenho que me virar com o resto. Eu tenho que tomar conta, se a empregada vai, não vai, se a empregada não vai, tem que ter almoço do mesmo jeito, e aí eu tenho que dar conta, mas eu não dou conta porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho reunião. Enfim, essa pandemia, então, quantas mulheres pararam reuniões ou não participaram de reuniões porque tinham que sentar com os filhos para fazer dever de casa, porque tinham que sentar
lá no começo da pandemia, que a gente realmente ficou sem ajudantes em casa, né? Que a gente tinha que parar para fazer o almoço, tinha que parar para fazer. A maioria esmagadora era de mulheres que tinha que rebolar para dar conta do negócio, né? Para dar conta dos compromissos. E dar conta da família do companheiro ou da companheira, né? Dar conta de ser uma profissional, porque a gente tem uma cobrança que é assim, ó, a gente quer ser 100% profissional, 100% dona da casa, 100% mãe, 100% esposa, 100% amiga, 100% estudante, 100% fit, né? E o fit eu vou juntar também a meditação, a terapia, a yoga, e aí, gente, não dá tempo. Olha, não dá tempo, até porque a gente só tem 100% de energia para distribuir pelas coisas, a gente não tem 1000% de energia, né? E isso está nos adoecendo. E aí, para assim, para ajeitar direitinho os conceitos, eu gostaria de convidá-los para a gente falar do que é, então, a ansiedade, porque a ansiedade é um negocinho que todo mundo precisa ter. Inclusive, eu vejo algumas blogueiras, né? Instagram é danado para ter essas coisas assim de como você acaba com a sua ansiedade. 10 passos para você acabar com a sua ansiedade. Gente, corra, de quem vocês ouvirem falando isso, mas corra muito, muito rápido, para o outro lado, porque isso é mentira. Né? A gente não pode acabar com a ansiedade. A ansiedade é um mecanismo de defesa que a gente tem, que a gente precisa dele para sobreviver. Então, é a ansiedade que me faz, antes de entrar aqui, ver que meu computador deu um problema e eu ficar agoniada e chamar meu marido para me ajudar, porque eu não sei mexer com tecnologia. É o que me move, né? Eu preciso ser rápido, eu tenho horário com a Daniela, não posso furar, não posso. Estou atrasada para o trabalho, tenho que correr, tenho que levar os meninos, Então, a ansiedade nos protege. Vou atravessar a rua, vou atravessar o eixão correndo, fazer uma bobagem dessa, vou atravessar o eixão correndo. Se não tiver ansiedade, eu morro atropelada. Então, a ansiedade precisa fazer parte da nossa vida. O que não precisa é a forma patológica dela. E aí, a patologia, ela nunca começa, Daniele, lá no grave. Tá? Então, tanto a ansiedade quanto a depressão, que também gosta muito de andar junto com a ansiedade, elas começam no leve. E aqui, quando ela está no leve, a gente de vez em quando tem um disparo, assim, no coração, mas é de vez em quando. De vez em quando a gente tem uma noite de sono que é meio atrapalhada, que a gente não dorme, mas é de vez em quando. De vez em quando a gente tem essa sintomatologia do ficar mais irritada do que o normal, do achar que, nossa, isso vai dar errado mesmo. Mesmo se tiver chances de dar certo, a gente fica com aquele pezinho no pessimismo mais presente, né? Essa ansiedade que não me paralisa, que eu continuo conseguindo trabalhar, às vezes eu vou mais cansada e tal, mas eu consigo fazer as minhas coisas e tal. Essa ansiedade leve, ela é tratável, vamos dizer assim, com ações terapêuticas, que é o quê? Atividade física, um café com a amiga, né, um bate-papo com a amiga, que é bom demais. Uma viagem, mesmo que seja curtinha, sair, caminhar, correr, fazer yoga, ler, ir na igreja, né, se encontrar com o seu espiritual. Essa leve, ela é administrável, a gente convive com ela e tudo bem. Vai ter um dia que ela vai estar um pouco mais mobilizando a gente, mas a vida vai seguir. Quando ela passa para moderada, a gente já começa a ter mais sintomas. Então, as dores de cabeça, elas já acontecem mais de 3 vezes por mês. As inflamações nos olhos, das dermatites, as dores, não, uma dor aqui que não passa. Ou então aqui no quadril, né, aqui na lombar, dor na lombar é medo. Essa dor não passa. Aqui o mundo está pesado, né, para carregar. Isso começa a ficar mais frequente. Então, o sono fica muito mais atrapalhado, os disparos no coração no peito ficam muito mais comuns. E, às vezes, Daniele, é assim, sem mais nem menos, eu estou passeando no shopping, ou então eu estou caminhando na rua e pá, vem um disparo no meu coração. Para a gente, é sem mais nem menos. Assim, tá tudo bem, eu estou aqui super relaxada, super tranquila, e aí vem esse disparo. Não é por acaso, é porque existe um efeito acumulativo dentro da gente, né? Então, a hora que estoura, a hora que aparece aqui fora, é porque o organismo já não deu mais conta de administrar, tirando seu sono, te dando uma dor de cabeça, arrumando um jeito de te comunicar de que não tá legal, né? E quando chega no grave,
que aí realmente, infelizmente, é quando a gente procura ajuda, a gente já está fazendo a crise de ansiedade, que muitas vezes também pode vir acompanhada de uma crise de estresse. E a crise de estresse, ela vem assim, olha, você está em casa no seu final de semana, tranquila, relaxada, e de repente, conversando em casa com uma pessoa querida, próxima, você começa a chorar sem mais nem menos. Sem mais nem menos. Aí a pessoa te olha e fala, mas não está tudo bem? O que que foi? Por que que você está chorando? E você não sabe responder. Você não sabe responder. Por que que você está chorando? Porque está tudo bem, você está em casa, né? Os filhos estão em segurança, essas coisas óbvias que a gente se preocupa, né? Está tudo bem, está tudo tranquilo. Isso é uma crise de estresse, que vem somada a uma ansiedade louca que você está acumulando aí dentro do organismo e que não aguentou e estourou. Então, quando a ansiedade vem patológica, quais os sintomas? Né? Eu gosto de pensar em sintomas para trazer para coisa palpável, né? A crise de pânico, a crise de ansiedade, ela vem com esse disparo forte no peito. Muitas pessoas pensam, inclusive, que estão infartando, com a dor que desce pelo braço, escorrega aqui, porque o infarto tem essa característica, né? A mão fica formigando, as mãos e os pés ficam formigando. Dá um enjoo muito grande, uma vontade de vomitar muito forte, porque o peristaltismo está todo alterado, né? Pensa assim, ó, a crise de pânico, a crise de ansiedade é um disparo químico que acontece no organismo. Então, o organismo faz assim, ó, de adrenalina. E aí, essa adrenalina tem que ser processada pelo corpo. Então, o coração tem que bater mais rápido para jogar mais sangue nas pernas e nos braços, porque essa pessoa precisa fugir de alguma coisa muito ameaçadora. Isso é um resquício que a gente guarda aí da vida toda, que a gente tinha que caçar e tal, a gente ainda guarda isso de resquício. Quando a gente não sai correndo, né, para nos defendermos das nossas angústias, a gente tem a crise de pânico, que é o paralisar. Então, a impressão que a pessoa tem é que ela tem todos esses sintomas, o disparo no peito, formigamento nas mãos, e a sensação, assim, gélida pelo corpo todo de que ela realmente vai morrer. Não tem jeito, eu vou morrer. Não vai dar tempo de eu ser socorrida, não vai dar tempo do SAMU chegar, não vai dar tempo da pessoa que está comigo aqui me socorrer, porque a gente acha realmente que a gente está infartando. E isso pode acontecer em qualquer lugar, mesmo que você esteja tranquila numa reunião de amigos, relaxada, de férias, não importa. O disparo químico vai acontecer para além das coisas que você está vendo aqui na sua volta, que está tudo bem. Porque quando a gente chega numa crise de ansiedade, numa crise de estresse, o organismo já está debilitado há muito tempo. Não aconteceu naquele momento. É algo que vem assim, se acumulando, se acumulando, se acumulando. É igual quando a gente separa. As pessoas que já estiveram casadas e se separaram vão entender esse conceito. A gente está casado e, de repente, a gente separa. Aí uma pessoa falou, nossa, mas vocês eram um casal tão lindo, parecia que era tão harmonioso, vocês dois, não sei o quê. Aí você pensa assim, é só eu sei o que eu passava. E não é de hoje que eu passava, né? O casamento já estava ruim há muito tempo. Mas aí a gente dá um jeito, aí a gente faz uma viagem, aí a gente conversa, aí a gente faz uma terapia de casal, e aí a gente tenta, porque o caminho natural é esse mesmo. Mas ele não acaba por causa daquela briga que a gente teve naquele dia, né? É uma desconstrução que vai acontecendo. Na ansiedade, na depressão, é um acúmulo que vai acontecendo. E aí ele arrebenta no adoecimento, né? Na patologia, na ansiedade, que eu estou chamando aqui de patológica. E aí, quando a gente olha para a vida da mulher, né? Que é essa vida, eu vou chamar cheia de cobranças, eu tenho dificuldade de falar isso, mas eu vou falar assim para me fazer entender. Porque, sim, existem muitas cobranças, mas também existe, Daniele, a nossa participação. Porque, assim, a sociedade cobra, o homem cobra, a parceria cobra, né? Não só o homem, a parceria cobra. E eu posso dizer para minha parceria, ou para quem quer que seja, eu estou no meu limite, eu não dou conta. A gente tem uma dificuldade danada de dizer que não dá conta. A gente tem uma dificuldade danada de dizer. Eu não dou conta, eu preciso de ajuda, eu vou delegar isso para outra pessoa e não vai sair do jeito que eu gostaria que fosse. Mas tudo bem. A gente tem dificuldade de fazer esse movimento, porque a gente aprendeu, há anos vem ensinando para a gente, né? Que ser mãe é padecer no paraíso, que a mulher tem que ser maravilhosa, bonita, malhada, calma, tranquila, acolhedora, ela é como é que fala? O pilar da casa. Ela se pensa,
a pessoa que carrega isso tudo. Tem que adoecer, gente. Não tem jeito de não adoecer. Então, a gente precisa começar a fazer exercício, né, Daniele, e todos que estão, Cristina, Jaqueline, Juliana, e todos que estão participando, a gente precisa fazer um exercício de, perdão da palavra, ligar o foda-se. Sabe assim? Hoje não vai rolar porque eu tô cansada. Quantas vezes, pensem aí vocês, quantas vezes vocês já chegaram em casa, moídas, mortas, exaustas, do trabalho, aborrecida, chateada, com cólica, e aí, ou o marido, ou o filho, ou a parceria, ou uma amiga fala assim, eu tô precisando de você. A gente faz assim, que foi, meu filho? Né? Que foi, meu bem? Diga, amiga. Então, a gente consegue dizer sim e acolher a dor do outro. E, é claro, os filhos são um capítulo à parte, né? Porque são pessoas que a gente fez um compromisso, mas até para os filhos a gente pode pedir ajuda para alguém, né? Para um outro adulto. Não deixar as crianças na mão, mas pedir ajuda para um outro adulto. A gente consegue, então, respirar fundo e ajudar o outro, fazer essa pausa para ir ajudar o outro, mas a gente não consegue respirar fundo e olhar para dentro e ser generosa com a gente. Então, ao invés de dizer não para outra pessoa, dizer, olha, hoje realmente eu não consigo, eu estou cansada, não estou bem, estou passando mal, qualquer que seja a invenção, a palavra que você vai dar para o que você está sentindo. A gente diz não para a gente. A gente não diz não para o outro e a gente diz não para a gente. E aí, já junto disso, eu quero convidar vocês para pensar o quanto cada uma, ou cada um, né, se tiver algum homem, eu não estou vendo daqui homens, mas se tiver algum homem, tem? Ótimo. Então, cada um de nós, como é que a nossa família ensinou para a gente que a gente tinha que ser perante a vida? Para as mulheres, infelizmente, tem um ensinamento que ainda hoje ainda acontece, que é de ser a boa pessoa. É a boa aluna, a boa filha, a boa irmã, aquela que não responde, aquela que não fala palavrão, sabe aquela pessoa assim, ordeira? E aí a gente faz isso também com os nossos filhos e filhas, né? O problema da pessoa ordeira é que ela aprende a explodir para dentro. Ela não explode para fora. E quando ela explode para fora, ela explode já no destempero, porque ela já explodiu tanto para dentro que a hora que aparece aqui fora, vem assim, vem, né, com muito mais força do que talvez precisasse vir se ela tivesse feito essas falas pontuais. Mas a gente aprende que a gente tem que ser boazinha, que a gente tem que ser gentil, que a gente tem que ser educada, que a gente tem que ser... Então, a sociedade constrói isso com a gente. E as nossas famílias também construíram isso com a gente, e se a gente não cuidar, a gente faz a mesma coisa com a nossa família, com os nossos filhos, né? Existe isso sim, mas eu também convido vocês para que vocês parem para pensar de uma maneira muito crítica qual é a sua atuação. Sabe a perguntinha lá do Sartre? Né? O que você vai fazer com o que fizeram com você? Porque se a gente seguir, Daniele, nesse ritmo de só tentar dar conta, a gente realmente vai cair de cama, doente mesmo. E aí eu estou vendo aparecer, Daniele, já com artigos científicos trazendo sobre isso, de mulheres, da quantidade de mulheres que aumentou procurando para fazer tratamento para engravidar, por exemplo. O estresse, a ansiedade, a depressão, elas têm uma influência enorme, e já tem artigo científico escrito sobre isso, largamente comprovado. Aí, para piorar, vira assim, a mulher não engravida por essa sobrecarga, né? Os exames físicos estão ok, os exames físicos da parceria estão ok, mas ela não engravida. Então, vamos investigar a parte emocional. Aí vem um santo e fala assim, ai, você tem que parar de ficar estressada. Você não engravida porque você está estressada, porque você está ansiosa. Como se fosse assim, né? Eu vou acordar hoje e vou dizer assim, eu não estou mais estressada. Não quero mais brincar de ficar estressada. Então, a cobrança é em todos os setores. Não tem escapatória. E essa é outra característica que tem aparecido muito no consultório. Mulheres jovens, saudáveis, que não engravidam. Então, a gente precisa dar conta de olhar. Né? Se a gente pensa lá na Covid, o Brasil, vamos começar com os números. O Brasil é o país da América Latina que mais tem registros de doenças emocionais, mentais, com relação à ansiedade e à depressão.
Foi feita uma pesquisa recente e para cada 4 brasileiros, para cada 10 brasileiros, 4 relatam agora, pós-pandemia, né, de 2 anos para cá, um alto nível de estresse e relatam entrada em contato com sintomas de ansiedade, de crise de pânico. Dessa porcentagem, 49% são de mulheres e 33% são de homens. Então, são números, assim, que não mentem, né? A minha pesquisa de doutoramento fala sobre suicídio. De 2008 para 2018, que foi o último dado que a gente conseguiu de atualização no sistema do Ministério da Saúde, houve um aumento, lá em 2008, para cada 5 suicídios que aconteciam, 4 eram de homens. Em 2018, a estatística mostra que para cada 5 suicídios que acontecem, 3 são de mulheres. 2 são de homens. Aumentou absurdamente. E os dados relacionados a suicídio, a gente sempre fala que, assim, são subnotificações. Acontece muito suicídio que ninguém registra como suicídio. Mas, se é subnotificado e está desse jeito, poxa, pensa, né? Então, o meu principal convite para o tema, né, mulheres e ansiedade, gira em torno desse convite, de a gente tem a obrigação de dar conta de olhar para o que a gente está fazendo com a nossa vida. E fazer essa listinha assim, sabe, Daniela? O que eu quero, o que é importante para a minha vida fazer, e o que eu aprendi que é importante fazer. Porque o que eu aprendi, talvez eu possa declinar do convite. Uhum. Né? Talvez eu possa mudar as minhas prioridades. Eu tenho uma paciente que ela tem consulta comigo segunda-feira. Né? Se ela estiver aqui ouvindo a gente, ela vai rir, porque ela sabe que é dela que eu estou falando. E que ela chegou para mim um dia e falou assim, Denise, segunda-feira é um dia que não funciona para mim, porque segunda-feira de manhã eu tenho que arrumar a casa, eu tenho uma reunião 11 horas, eu quero fazer minha unha e meu cabelo, porque segunda-feira eu já começo livre, já fico livre disso, e tem que arrumar o almoço. Então, ou você acorda 3h30 da manhã, né, para você fazer faxina, fazer almoço, e tá pronta para 11 horas, está numa reunião, ou então você vai ter que abrir... não, ainda tinha atividade física que ela tinha que fazer, porque tinha personal. Não dá. Quem sabe você faz o personal num dia, você faz a unha no outro, você faz o cabelo no outro, você faz o... Entende? E não foi ninguém que obrigou ela a fazer isso, não assim do jeito que eu estou falando. Mas foram coisas que ela entendeu que ela tinha que fazer. E aí, quando ela se deu conta disso, quando eu botei no papel, eu fiz uma lista com o que ela foi me falando. E eu virei o papel assim para ela e falei, olha só, como é que faz tudo num dia só? Não dá, né? Ela caiu na gargalhada. Ela falou, não, realmente não dá. Então, veja o ponto que a gente chega de se atolar de coisas, de ser generoso com o outro, para não dizer não para o outro, e de cobrar da gente dar conta de tudo. Eu acho interessante, Denise, porque essa coisa de você botar no papel, né, o poder dessa lista, né, eu dentro de consultório, eu costumo falar, uma das coisas que eu mais falo para os meus pacientes é assim, tá bom, vamos fazer uma lista, né, vamos fazer uma lista de todas as coisas que você precisa fazer. É humanamente impossível. Exatamente. E quando você começa a organizar a sua agenda e perceber todas as coisas que você está colocando, porque assim, não existe só aquele item, além daquele item que você botou, tem o preparo para aquele item, porque se você tem uma reunião, tem o tempo de você se arrumar para a reunião, de preparar a pauta da reunião, de fazer os slides da reunião, de ir para a reunião, se ela for presencial, e você não conta nada disso, você faz só a lista ali, reunião. E todo o resto te enlouquece, porque tem essa cobrança da perfeição. Eu acho muito cruel com a mulher essa coisa da perfeição, do quanto ela tem que ser o máximo em absolutamente tudo. E do quanto, como você já mencionou, a gente ainda cria as mulheres para isso. Você é forte, você dá conta. Não, você é guerreira. Você é guerreira, eu sinto vontade de socar a boca de quem fala, sabe? Não quero ser guerreira. Não quero ser guerreira, não quero ser Mulher Maravilha. Não quero, sabe? Porque é isso que nos adoece. Não quero ser. Né? Não quero ser forte, eu quero só ser mulher, só viver, só fazer minhas coisas, na boa, né? Mas a gente não... E a gente ainda fala achando que é um elogio, né? Nossa, mas fulano é tão forte, né? Ai, que medo que dá quando eu escuto um negócio desse. Vontade de matar. Eu ouvi do meu filho de 16 anos, ele olhou para mim e ele disse assim, as pessoas me admiram tanto, como é que eu posso falhar com elas? E eu sentei e chorei. Meu olho encheu d'água e enche toda vez que eu conto, porque eu olhei para ele e disse assim, você não tem que dar conta.
Você pode dizer para elas, nossa, obrigado pelo elogio, mas hoje eu não consigo fazer desse jeito, né? Exato. E aí é quando você percebe como esse comportamento doentio de perfeição está envolvendo todo mundo. Porque você pega uma criança, ele é um adolescente, poxa, 16 anos, ele diz, como é que eu vou decepcionar os outros? E não é sobre o outro, é sobre você. É também sobre... E eu fiz essa pergunta para ele, eu disse, eu sou sua mãe e eu não te cobro o quanto você acha que eu te cobro. Quem se cobra é você. Quanto que você está se cobrando também? Quanto que você está colocando de obrigação? Qual é o tamanho da sua lista sem pensar no preparo de cada um dos itens? Exatamente. Né? E a gente faz as coisas, é claro, né? Eu falo que pai e mãe oferecem sempre o melhor que eles têm. Só que nem sempre coincide o melhor que a gente tem com o pai e mãe com o que o filho precisa receber, né? E aí é nesse desencontro que as coisas se desenrolam, a maioria das vezes. E é claro que quando a gente fala para o filho assim, você precisa fazer seu dever de casa, vamos caprichar, vamos fazer bem feito. É claro que a gente prima por uma boa educação, vamos ler direitinho, vamos fazer conta direitinho, mas a gente também precisa cuidar para não ficar aplaudindo só o acerto. Ah, eu tirei 10 na prova. Nossa, meu filho, parabéns, parabéns. Ah, eu tirei 7 na prova. Ah, mas só 7. Por que você tirou 7? E aí, sempre que eu escuto isso no consultório, eu pergunto para os pais, assim, você tira 10 em tudo que você faz? Você é 10 em tudo? Quando você está lá com o seu cliente, quando você está lá entregando seu relatório, quando você está lá participando da sua reunião, quando você está dando devolutiva para a sua equipe, ou quando você está recebendo a devolutiva do seu chefe, você é 10 em tudo? Ou será que tem coisa que você é 10, em coisa que você é 7, em coisa que você é 2? Você precisa melhorar muito ainda, né? Então, é claro que aplaudir o 10 é legal, porque é uma conquista da criança, mas a gente não pode criar a expectativa de que ela só tire 10, porque a gente não tira só 10. Não tem jeito. E é por isso que a gente está adoecendo, que a gente está querendo tirar só 10. Só 10 em tudo. E é muito cruel, porque as crianças, de certa forma, elas são um reflexo do que aconteceu com a gente e que a gente continua replicando dentro da gente. Total, total. A gente só declina do convite se a gente faz muita terapia. E olha lá. E ainda assim, aí a gente faz outros erros, né, Daniela? Eu brinco assim, a gente faz terapia para cometer outros erros, porque os que já cometeram com a gente salva. Mas a minha expectativa é de que aí vai melhorando cada vez mais, né? Os filhos fazem terapia também, para serem pais diferentes do que nós fomos, e assim vai, né? Mas é esse olhar que a gente precisa dar conta de fazer. E um outro sentimento que também é muito reprimido pelas famílias é a raiva. A gente não pode ter raiva. Você quer ver um pai e uma mãe desesperado, ele tá passeando no shopping com a criança deitar no chão e espernear fazendo pirraça. Nossa, o pai fica, não sabe o que fazer, não sabe se pega no colo, não sabe se bate, não sabe se põe no carrinho, não sabe, sabe? Você vê o desconcerto dos pais. E qual é o problema de estourar e de mostrar raiva? Né? Qual é o nosso problema de olhar o outro sentir raiva, de olhar o outro chorando, de olhar o outro triste? Não, a gente fala sempre tem que estar alegre, tem que estar calmo, tem que estar obediente, tem que estar tranquilo, tem que estar bem. A gente não dá conta de viver assim, deslegitimando o que a gente sente. Eu gosto muito de um conceito da medicina chinesa que diz que não existe emoção boa e emoção ruim. Perfeito. Mas que existe, e você usou o termo, existe a emoção natural e a emoção em estado patológico. O estado patológico adoece a gente, mas a raiva, por exemplo, coloca a gente em movimento, leva a gente para ação. Leva a gente para ação. A mesma coisa, o medo faz a gente lutar pelas coisas. A preocupação também faz a gente tomar atitude. A tristeza faz a gente reagir. Então, assim, todos os sentimentos que a nossa sociedade caracterizam como ruins ou negativos, eles de alguma forma colocam a gente na ação. Em transformação. Em transformação, né? Em transformação. A gente elabora em terapia, a gente passa pelo processo da angústia quando a gente está fazendo a terapia, quando a gente entra em contato com as nossas escolhas, conscientes ou inconscientes, enfim. Mas é aquela angústia ali que a gente vive que ajuda a gente a fazer o salto para fazer diferente. Então, a gente precisa da tristeza. Tem um filme infantil, que de infantil não tem nada, né? Que é aquele Divertidamente, que a mocinha, a protagonista, ela fica apática. Ela chega num ponto que ela não sente nem tristeza, nem alegria, nem nada.
e ela vai fugir, vai embora, enfim, né? Ficar aqui dando spoiler do filme. Mas onde eu quero chegar? Ela só consegue agir quando ela chora. Quando ela entra em contato com a tristeza, que ela chora, ela se dá conta de que ela não pode largar a família dela, não pode fazer um monte de coisa que ela estava pretendendo fazer, e aí ela volta atrás, e aí ela chega na saúde. Então, ela chega no ponto da saúde de novo, quando ela passa pela tristeza. Quando ela passa pelo sentimento que a gente diz que é ruim. Né? Então, a gente precisa senti-los, só que nem sempre a gente dá conta de ver o outro sentir ou de sentir. Né? A gente fica tentando botar pano quente em cima, né? Botar, não é isso, deixa disso, não fica assim. Na minha experiência de consultório, o que eu acredito, na verdade, Denise, é que a gente está tão desconectado das nossas emoções que a gente não sabe lidar com a emoção do outro. Isso. Então, assim como a gente não tem coragem de olhar para as nossas emoções e de vivenciar verdadeiramente as nossas emoções, porque sentir dói, a gente não quer que o outro sinta. E não é por maldade com o outro, é porque eu não sei como te ajudar e eu sofro por te ver sofrendo. Então, eu ponho panos quentes, eu abafo as suas emoções e te ensino a abafar também, mas é porque falta a educação para lidar com as emoções. Perfeito. É bem por aí. E a gente faz isso com o filho o tempo todo. Filho é legal de dar exemplo porque vira um espelho, né? Então, eu gosto de falar com pais também. Quando o pai me fala assim, porque ele faz pirraça, aí eu fico irritado, porque eu já falei 1 milhão de vezes, eu falo, então, vamos lá. Vamos imaginar 2 situações. Primeira situação, você leva multa de carro? Assim, multa de trânsito? Já levei algumas, né? Não muitas, mas já levei. Pois é, por que você leva multa? Você está na via, que está escrito lá a velocidade que você pode dirigir, 60, 80, a que for. Você sabe que se você passar acima, você vai ser multado. Por que você passa? Você já não ouviu também 1 milhão de vezes que você não pode passar acima daquela velocidade? Assim, né? Vamos lá. E aí você está me dizendo que uma criança de 3 anos não obedece, que você já falou 1 milhão de vezes. E você que tem, né, 35, 40? É o primeiro exemplo que eu gosto de dar. O segundo é assim, se um amigo seu chega para você e fala assim, fulano, eu tô arrasado. Nossa, eu tô arrasado, tô chateado, tudo deu errado que eu queria fazer, eu tô muito frustrado, nossa, eu não sei nem o que fazer, tô com vontade de matar um. Você vai fazer o quê? Você vai dizer, amigo, vem cá, tenha calma, vamos conversar, deixa eu pegar uma água para você, ou uma cerveja, ou um café, ou o que for. Tenha calma, respira, senta aqui. Não é tão ruim assim. Vamos conversar, vamos. A gente acolhe. Se um amigo chega desorganizado, chorando, sabe assim, vai dar tudo errado, eu não sei mais o que eu faço. A gente acolhe. Depois a gente pensa junto com a pessoa o que fazer. Por que que quando é uma criança de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, fazendo pirraça, a gente manda ela calar a boca, engolir o choro e se organizar sozinho, e depois que ela estiver calma, ela vem falar comigo? É um poço de incoerência. E o que a gente faz com a gente? Né? É um poço de incoerência, porque se meu filho está desesperado, chorando, e eu preciso ir lá acolher, eu preciso entrar em contato comigo. Aí eu entro em contato com a criança que eu fui, quando eu estava daquele jeito, como é que agiam comigo? Então tá. Então, quando eu mando meu filho calar a boca porque ele está fazendo pirraça, eu não estou falando para meu filho, eu estou falando para mim. Porque senão eu vou ter que entrar em contato com a minha incompetência de acolher aquela dor daquela criança, porque aí eu vou entrar em contato com a minha dor. Então, escuta como fica, tudo fica muito mais ansiogênico quando a gente quer fazer de conta que está tudo bem. Né? Quando eu quero fazer de conta que a educação que eu dou para meu filho é perfeita e ele não pode chorar e ele não pode desobedecer, e eu exijo que ele seja uma criança perfeita, e aí vira uma bola de neve, né? E aí vira. E aí a gente adoece mesmo. De verdade. É uma sensação de que a nossa sociedade entrou num grau de exigência de si mesmo que ele é sobre-humano, né? Esse final de semana... É inalcançável. Inalcançável. Estava numa pós-graduação esse final de semana e eles falaram assim, tá todo mundo tentando ser super-herói. Só que super-herói não existe. Inclusive o super-herói, ele se disfarça. Sim. Você vê, Batman não é Batman o tempo todo, a Mulher Maravilha não é Maravilha o tempo todo.
eles andam entre as pessoas disfarçados, porque eles não querem ser super-herói o tempo todo. Né? Então, até eles disfarçam. Até eles se permitem, de vez em quando, não ser super. Sim. E a gente quer ser super. Sim. E eu acho que a forma como a gente fala com a gente, né? Porque eu gosto muito, quando você deu o exemplo do amigo, né? Do acolher o amigo. A gente trata a gente como a gente trata os nossos filhos, né? Fica calado, para de chorar, engole o choro, não vai pensar nisso agora, se reorganiza e faz. Né? Mas a gente acolhe o outro. A gente é generoso. A gente é generoso com o outro. E é uma frase que eu adoro falar. A gente precisa dar conta de ser generoso com a gente. Pensa assim, se fosse um amigo meu me dizendo que está sentindo tudo que eu estou sentindo, como que eu ia reagir? Eu ia dizer para ele, engole o choro e vai à luta? Eu acho que não. Eu acho que não. Até porque quando a gente vê uma pessoa muito fragilizada, a nossa reação natural é de tentar acolher, não é de dar uma porrada, né? Não é de dizer, ô, se organiza aí, bora, resolve. E com a gente faz isso. Não, que é isso, só mais isso você dá conta. Só mais hoje você dá conta. E tudo tem muita urgência também, né? Assim, Daniele, eu não posso ir trabalhar hoje porque eu estou me sentindo mal. Ai, mas tem lá um relatório que é urgente. Meu Deus. Essa necessidade que a gente tem de achar que ninguém substitui a gente, de que só a gente só sabe fazer aquele trabalho, também é outra coisa que nos adoece. Também é outra... Pensando especificamente nas mulheres, às vezes a gente não dá conta de delegar o banho da criança para o marido. Ah, mas não vai lavar o cabelo direito, mas não vai lavar o pé direito? Não vai, tá bom, mas assim, é um momento entre eles dois. Ele vai ensinar o jeito que ele toma banho, né? A criança vai poder um dia pensar, bom, eu tenho o jeito que a minha mãe toma banho, tenho o jeito que meu pai me ensinou a tomar banho. Então, qual o jeito que eu vou tomar banho? A gente não constrói essas possibilidades, porque a gente quer tudo perfeito, o cabelo tem que estar perfeito, a unha tem que estar cortada, o sapato tem que estar limpo. Gente, que trabalho que dá, se a mulher tá doida. E no trabalho é a mesma coisa, né? Sim. Porque no trabalho é assim, não, estão contando comigo, só eu sei fazer isso. E aí, de repente, você vê, assim, um monte de gente que não... que você julga que não sabem fazer, mas você nunca nem deu a chance delas fazerem. Exato. Você não sabe nem o que ela vai errar. Se vai errar, ela pode fazer diferente, né? Mas não quer dizer que é errado. Eu gosto muito de uma fala da minha mãe, que na verdade é do meu avô, que ele diz que o cemitério está cheio de gente insubstituível. Oh, que realidade, nossa. Está cheio de gente insubstituível. Insubstituível. Ou seja, sempre vai ter alguém que vai saber fazer. Talvez não faça da forma como você acha certo. Mas talvez seja, inclusive, uma oportunidade de aprender a fazer de uma forma diferente. E não quer dizer que vai ser melhor, que vai ser pior, só vai ser diferente. Né? Não tem esse medidor aqui fora, né? Esse medidor é nosso. É interno. A casa não vai ficar limpa do jeito que eu gosto. Bom, tá. Da próxima vez fica, né? Mas a gente não tem esse relaxar, né? Esse ok. E assim, é difícil para todo mundo. Eu não me excluo do grupo, não. Sabe aquela história que eles falam no Centro Espírita, assim, orar e vigiar, né? É orar e vigiar, é isso. Né? Porque essa cobrança, quando eu me pego, eu também falo, olha, ó, o que eu falo lá no consultório? Quando eu estou na minha terapia, né? Que a minha terapeuta me aponta e fala, ai, tá bom. Então, assim, nessa brincadeira, não tem ninguém imune, não. Não tem. Eu recebi uma sessão de Body Talk recentemente que uma das coisas que falava era assim, experimentar o não controle e olhar para as rotinas rígidas demais. A minha primeira reação foi, não controle, tudo bem, eu sei que eu sou meio controladora, mas eu estou trabalhando nisso, com aquela raiva de ter ouvido isso na sessão, né? E aí eu disse, rotinas rígidas demais? Mas eu tô com minha semana tão organizada, e aí eu tive que olhar, né? Ela é tão organizada, mas ela é toda assim, 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 assim. Eu disse, tá bom, já entendi as duas falas, entendi, assumi. Tá certo. Fez sentido aqui dentro. Fez sentido. Entendi de onde vocês estão partindo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. É nessa rigidez que a gente está. E o convite para reflexão é sempre esse, sabe? Como você seria se você ouvisse o seu relato, só que da boca de uma amiga?
que você teria, que palavra você teria para dizer para ela? Seria uma palavra de cobrança, seria uma palavra de acolhimento, seria uma palavra de conforto, seria uma assim, amiga, tenha calma, seria assim, amiga, vou te ajudar. Se você pensar que você está vivendo essa situação e que você diria para uma amiga, amiga, eu vou te ajudar, escute que você está dizendo para você que você pode pedir ajuda para outra pessoa. Mas a gente tem dificuldade de receber. A mulher, ela é muito ensinada a dar. Dar carinho, dar cuidado, dar prestação de serviços, né? A oferecer. Oferecer, 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 oferecer. É a programação feminina. A gente tem dificuldade, muitas vezes, de receber elogios, você já reparou? Às vezes uma pessoa fala assim, nossa, mas você tá tão bonita com esse vestido. Aí você fala assim, ai, menina, imagina, é velho. Ai, tem tanto tempo que eu comprei, nem estava lá largado. Receba, sabe? Você tá tão bonita hoje, ai, muito obrigada. Ou então a gente fica naquele dilema de dizer assim, ai, meu Deus, eu tenho que dizer que a pessoa tá bonita também, mas eu nem tô achando a pessoa tão bonita assim hoje, né? Mas, nossa, você também tá ótimo. Não, receba, receba. São pequenas... Eu estou tentando buscar assim, exemplos do dia a dia para ir provocando de como a gente se coloca num lugar de rigidez. Né? Como a gente coloca no lugar de não receber. Então, assim, mas o meu marido não contribui em casa, minha parceria não faz nada em casa. Você chamou essa parceria e falou assim, olha só, eu preciso que você faça isso e isso para as coisas darem certo. Ou a pessoa se calou e você admitiu que então era tudo responsabilidade sua. Uhum. Tem muita gente mala. Realmente tem. E tem muitos filhos que não aprenderam em casa com suas mães que eles tinham que ser colaborativos. Sim. Infelizmente é isso, né? Porque todo homem tem mãe, não nasceu de chocadeira, todo homem tem uma mãe. E essa mãe não teve essa presença, não era o que ela dava conta de oferecer, enfim. Mas muitas vezes a gente supõe que o outro não vai fazer, não vai ajudar, não vai colaborar, não vai participar, não vai, porque ele não tem a iniciativa. Mas pode ser que ele não tenha sido ensinado a ter iniciativa. Quem sabe se você verbaliza? Quem sabe se você combina? Ai, Denise, mas eu combinei umas 2 vezes já e não deu certo. Não tem problema, combina a terceira. Lembra da história da multa? A gente é adulto, a gente paga com dinheiro que sai do bolso. A gente pega 200, 300 reais, sei lá quanto tá a multa, e joga no lixo, porque não passou na velocidade da via. Imagina quando não tem multa para pagar. A gente esquece mesmo. Mas a insistência vai construindo um novo caminho, né? Eu acho que essa ansiedade, que é uma característica feminina, ela tem, inclusive, uma importância muito grande nessa preguiça de conversar e de explicar de novo. Porque assim, eu já pedi uma vez, já pedi 2 vezes, então eu prefiro ir lá e fazer logo. É uma coisa que você escuta muito dentro de consultório. E aí diz, tá, então se você preferiu ir lá e fazer logo, você não pode reclamar da outra parte. Porque tem uma coisa de você assumir as suas escolhas e honrar as escolhas que você fez. Você fez a opção de fazer pelo outro. Uhum. Então, você não pode mais criticar o outro. Você desistiu de explicar. Você está escolhendo se sobrecarregar. Porque eu acho que a autocompaixão, ela só passa a ser um pouco mais efetiva, o autoacolhimento, a autocompaixão, se você começar a perceber as escolhas que você tem feito e se responsabilizar por elas. Por elas, exatamente. Porque se eu digo o tempo todo, eu estou sobrecarregada, eu estou com uma rotina maluca, eu tenho coisa demais para fazer, mas quem é que cria a sua rotina? Quem é que pegou encargos demais, seja em casa, seja no trabalho? Quem é que fez a lista com 25 coisas de 1 hora para fazer num dia que tem 24 horas? Exatamente. E que tem que ser feito tudo no mesmo dia, né? Porque senão, eu nem sei o que acontece. E se não fizer a compra hoje? Aí, fazer amanhã. Sabe? Não deu para fazer compra essa semana, dá um outro jeito. Mas não, tem esse não, mas segunda-feira é o dia que eu tenho que fazer. Aí a gente começa a se colocar em umas caixinhas e elas vão ficando apertadas, porque a gente não foi feito para ficar dentro de caixa. A gente foi feito para ficar em movimento. Põe uma pessoa deitada numa cama para você ver uma semana, dá esse cara. Né? Nosso corpo foi feito para ficar em movimento. E eu acho que talvez falte a nossa autopermissão, né? Para se colocar, para experimentar movimentos diferentes daquele que a gente sempre fez. Exato. E assim, uma
percepção também no sentido de olhar para essa demanda do o que acontece se eu não fizer? Será que minha parceria vai me admirar menos? Será que eu vou ser menos amada se eu falar não? Será que eu vou ser abandonada se eu não fizer tudo pelas outras pessoas? Porque também vai por aí, né? E se você se der conta de que você está com medo de ser abandonada, de que você está com medo de ser criticada, de que você está com medo de que as pessoas parem de falar com você porque você falou que naquele dia você não podia fazer aquilo. Tem alguma coisa errada nessas relações. As relações mais honestas são as relações que cabem não. A parceria que você tá, seja de amizade, seja de parentalidade, seja de conjugalidade, seja de trabalho, que só consegue ouvir sim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. Então, a gente precisa olhar e precisa olhar com essa honestidade, porque a gente vai se disfarçando nesse tantão de tarefas. Para a gente não olhar para essas características, a gente vai jogando esse monte de tarefa em cima, porque quando você olha, só tem um monte de tarefa, né? Só tem agenda lá para cumprir, e você não precisa acessar sentimentos. Só que a ansiedade cobra. A ansiedade é igual fatura de cartão, sabe? Você vai, gasta, 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 gasta. Uma hora chega a fatura. Uma hora chega a fatura. Então, não adianta querer não sentir. A gente sente. E eu gosto muito de pensar assim, quando a gente faz todas essas listas, quando a gente faz todas essas cobranças, o quanto a gente desrespeita os nossos limites, o quanto a gente, nessa busca pela perfeição, a gente se entope de coisas, não sente nada, mas em algum momento a gente se sente invadido e se cobra por estar sendo invadido com raiva do outro, mas na verdade a primeira pessoa que está invadindo a gente é a gente mesmo. A partir do momento que eu não ponho limite, né? O outro invade. Sim. O outro invade. É difícil ter uma pessoa, eu não conhecia ainda, uma pessoa que diga assim para mim, nossa, Denise, estou percebendo que você está cansada, tá assim. Faz assim, ó, ao invés de você fazer isso, deixa que eu faço. Vai lá, dorme até mais tarde, descansa. Essa pessoa eu ainda não conheci na minha vida. Não sei se ela vai aparecer. Ou se realmente sou eu que tenho que dizer, não, eu estou cansada, hoje eu vou dormir um pouco mais, então amanhã de manhã eu vou abrir mão de fazer as compras que eu tinha combinado de fazer. Sabe assim, essa leitura é interna, esse termômetro é interno, ele não está aqui fora. Então, se você espera da sua parceria esse sabe, clique assim de, putz, eu tenho que ajudar mais, você vai viver em profunda frustração, porque isso não vai acontecer. Ou você verbaliza, ou você não tem como ficar esperando, porque você está criando expectativa, e aí ela é toda sua. O outro não tem nem participação no adubo que você põe aí na expectativa, é todo seu. E de forma inversamente proporcional, eu percebo que quando você aprende a botar limite para você, né? Consequentemente, você aprende a botar limite para os outros e os outros passam a te respeitar muito mais. Perfeito. É isso. Esse é o nosso aprendizado. Eu tenho a sensação de que na hora que eu reconheço, e aí por isso que é tão importante para mim falar, eu percebi que eu não sou estressada, eu sou ansiosa. E que eu consegui dizer assim, eu não sou estressada. Eu gosto de fazer as coisas que eu faço e eu amo essas coisas todas que eu faço. Pode parecer muito, mas eu tenho uma ansiedade. Eu tenho uma ansiedade que eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu tive que aprender a olhar para minha agenda e colocar as coisas nos dias separados nos dias. Né? Eu tive que lidar com a minha imperfeição e olhar e dizer assim, tudo bem, não vou fazer unha essa semana, não deu. Não deu. É isso. E tá tudo certo. E né? tá tudo certo. E de tudo, de tipo assim, de chegar no trabalho e dizer assim, gente, desculpa, eu fiquei de mandar ontem e eu esqueci. Estou mandando agora de manhã. Só que eu ia mandar ontem às 10 da noite. Que diferença faz mandar às 10 da noite ou mandar às 9 horas da manhã? Porque ninguém vai trabalhar meia-noite. E aí parece que a ansiedade vai acalmando e vai nascendo dentro de mim
uma Daniele que olha para mim e diz assim, tá tudo bem. E se eu tenho uma voz interna que, ao invés de me massacrar, diz para mim que tá tudo bem, nossa, eu fico tão mais confortável aqui dentro. Tão mais fácil, né? Fica tão mais fácil viver aqui dentro, né? É isso. Sem e aí eu sou uma mãe melhor, eu sou uma profissional melhor, eu sou uma amiga melhor, tudo funciona de uma forma melhor. Tudo funciona de uma forma melhor. Mas você precisa ter a coragem de olhar para dentro. Porque os estímulos não estão fora, estão dentro. Total. Não é fora, é dentro. É sempre dentro. Acho que é por isso que é tão assustador às vezes, né? Olhar para dentro. Olhar é assustador. Às vezes era melhor que tivesse alguém aqui fora que fosse culpado, né? Mas aí, assim, era só ir lá enforcar a pessoa e pronto, estava resolvido. Mas não é assim, né? Não está fora, está dentro. É muito interessante quando em consultório você vê assim, a pessoa dizer, quando tal coisa acontecer, vai melhorar. Aí a tal coisa acontece, e aí tem uma outra coisa que é ruim. Aí tem uma outra coisa que é ruim, aí tem uma outra coisa que é ruim. E aí, recentemente, eu cheguei para um paciente meu e disse assim, você lembra quando você disse que quando isso acontecesse, tudo ficar bem? Ia melhorar. Aí ele olhou para mim e disse, lembro. Aí disse, aí não ficou, você falou dessa outra coisa. Eu disse, quando que você vai olhar e vai entender que não vai ser o de fora que vai fazer ficar bem, que vai ser você, que você vai ter que encontrar um lugar aí dentro de você, onde você vai se sentir confortável. E ele ficou parado me olhando assim, parecia que eu tinha falado uma coisa... Quando é que você vai conseguir olhar para as coisas que você conquistou e se perceber assim, poxa, parabéns, eu realmente consegui, eu conquistei. Não, quando a gente conquista, a gente olha e fala, beleza, agora eu preciso fazer mais não sei o quê. Aí eu preciso fazer mais não sei o quê, mais não sei o quê. Né, assim, essas conquistas do dia a dia que a gente deixa passar batido seriam provas, vamos dizer assim, do que a gente está fazendo. E a gente deixa simplesmente passar batido. Né? Quem somos é complexos, você? Né? Somos. Eu adoro uma lista, eu passo dever de casa, né, no consultório. E eu adoro, eu falo muito para os meus pacientes assim, bota no papel quem você é. Bota no papel tudo que você fez ao longo da sua vida. Quais são os seus motivos de orgulho? Desde os menores até os maiores. E quem faz o dever de casa, volta na sessão seguinte, olha para mim com um sorriso de orelha a orelha e diz, nossa, como eu já fiz coisas na minha vida. E essa satisfação deles se perceberem é uma satisfação para mim, né? Que estou olhando aí, eu fico assim, porque o brilho no olhar deles, a pele do rosto, né? A forma como eles se sentam na minha frente, quando eles fazem isso, de olhar, e o quanto eles se sentem mais calmos, porque aí eles percebem o quanto eles já foram capazes de realizar. O quanto eles têm de valor. Potência tem ali. Né? De força, né? De força no sentido de eu consigo fazer, movimentar, né? Não força no sentido de que eu sou forte e não erro nunca, mas no sentido de experimentar. Sim. É bem isso, Daniele. É bem isso mesmo. A gente precisa se olhar com muita generosidade para conseguir viver bem. Sim. Eu estou com um problema. Eu queria abrir o chat e eu não sei como que eu faço isso. Né? Eu também não sei te ajudar. Eu não sei como fazer, gente. Eu estou aqui assumindo a minha vulnerabilidade. Você vê? Eu não consigo habilitar o chat. E algumas pessoas conseguem habilitar o microfone, outras não. Tem alguma coisa na forma como as pessoas entraram na reunião que algumas podem, outras não. Então, eu não sei se tem perguntas, eu não sei, eu não consigo fazer vocês interagirem com a Denise, infelizmente. Mas, olha, isso não é problema, não. A gente deixa aí o meu e-mail ou o meu Instagram e as pessoas podem entrar em contato e tirar dúvida, será um prazer. Certo, mas eu também daqui também não sei te ajudar. Eu vou pedir, pessoal, eu quero... Ó, Juliana Gomes levantou a mãozinha. Juliana Gomes levantou a mãozinha. Deixa eu ver se eu consigo habilitar o microfone da Ju. Deixa eu ver. Não consigo, tá vendo? É muito maluco isso. Ju, você conseguiu, não conseguiu? Dá para me ouvir? Estou te ouvindo. Vamos lá. Ah, ótimo.
Então, eu queria agradecer muito ao Sans e a vocês duas, Daniela e Denise, por essa oportunidade de explorar esse tema, né? Que para mim é, assim, enfim, é um resumo da minha vida. Me identifiquei. Me identifiquei totalmente. A primeira crise, por incrível que pareça, eu acho que, pensando aqui, ouvindo, a primeira crise de ansiedade que eu tive foi exatamente no dia que eu passei no concurso do Rio Branco. Saiu o resultado e eu fui parar no hospital. Olha só. Com taquicardia. Crise de taquicardia porque eu estava literalmente, né, na nossa cabeça infartando. Enfim, já tenho 12 anos no Itamaraty e desde então, enfim, já fiz vários tratamentos, continuo fazendo terapia, né, tomo medicação e aprendendo no dia a dia a estabelecer esses limites, a lidar, né, com a família, com os amigos, com chefia, com todo mundo. E acho muito importante esse tema que foi levantado, porque agora até a Daniela estava falando da questão das expectativas. Quando eu resolver isso, vou fazer aquilo, né? E a gente que vive num ambiente de mudança constante, mudança de país, agora mesmo, eu estou em processo de mudança, né? Sexta-feira eu saio aqui do Panamá, vou para Brasília. Então a gente assim, quando chegar em Brasília, eu estou aqui já nessa fase, né? Não faço mais nada aqui, porque não, quando chegar em Brasília eu faço isso. Quando chegar em Brasília eu resolvo aquilo. Quando chegar em Brasília eu vou fazer exercício. E nisso você vai adiando coisas e aí vai, enfim, se martirizando, né, implodindo por dentro, como vocês disseram. Então, eu queria agradecer muito, porque eu acho que isso é um tema extremamente importante, mas me fez refletir muito sobre essa questão da palestra de hoje, me fez refletir muito sobre essa questão de como nós somos educadas, né? Pensando muito em como minha mãe me educou para dar conta de tudo. E por isso que, enfim, eu acho que por mais que busquemos a perfeição e não somos perfeitas, como a Denise mencionou bem, essa questão da educação é muito importante. Eu falo isso, eu não tenho filhos, mas vejo minha irmã, tem uma menina, né, tem uma filha, então vejo às vezes ela tentando não reproduzir sem querer fazendo isso, né? Até minha mãe ensinando muita criança a fazer as coisas. Então acho que agradeço muito, porque foi uma reflexão importante para mim, e seguimos nesse caminho de tratamentos e ter mudanças de expectativas diárias para que a ansiedade não tome conta da gente. Obrigada. É isso. Seja muito bem-vinda a Brasília quando você chegar por aqui, viu? Obrigada. O nome de você já está anotado para qualquer necessidade. Pronto, combinado. Bom, valeu. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo teu retorno. Obrigada, Juliana. Gente, eu acho que eu consegui. Quem quer tentar? Mais alguém gostaria de conversar com a Denise? Alguém tem alguma pergunta? Eu acho que eu habilitei todos vocês. Vocês, alguma pergunta? Alguém? Daqui eu não vejo ninguém. Eu estou vendo, eu transformei todos os participantes em convidados. Não, todos os convidados, na verdade, em participantes. E aí eu acho que vocês agora já conseguem habilitar ou o chat ou o microfone, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer algum comentário. Eu acho que, então, é isso. Bom, como a Denise falou, se vocês tiverem algum insight, pensarem em alguma coisa, quiserem mandar um e-mail para o SAMS, eu centralizo todas as perguntas, mando tudo para a Denise, passo os contatos da Denise também. Eu estou aqui também no SAMS, a Juliana Frois, que trabalha com a gente aqui no Itamaraty, que é a psicóloga do setor também, tá junto conosco aqui. Então, assim, é uma grande rede de apoio, gente. O SAMS tem feito todos esses trabalhos, tem trazido, Denise, já é a segunda vez que está com a gente tem trazido outros profissionais, tem tentado fazer todos os meses alguma palestra voltada para a área de promoção de saúde, e temos falado muito de saúde mental, porque é o grande mal da humanidade. O Brasil é um dos países com os índices alarmantes, como a Denise mencionou na palestra, e a gente está aqui para isso, para tentar formar uma rede de apoio. A Denise, eu sei que atende online também, né? Eu acho que esse foi um benefício da pandemia, né? Trouxe essa possibilidade para todo mundo, né? Da gente conseguir falar de qualquer lugar do mundo com um profissional que a gente conhece, confia, né? E a gente está aqui para isso. Para ouvir vocês, para tentar formar essa rede de apoio, dar esse suporte, esse acolhimento que
A nossa carreira, em especial, precisa tanto por causa de todas as mudanças, mas, de forma geral, o mundo, o ser humano, precisa tanto, né? A gente precisa se humanizar. Isso. Nossa, e é uma iniciativa super legal, é um cuidado, é entender que existe um ser humano, né? Atrás das demandas, atrás das mudanças, né? Tem uma pessoa que está lá, que sente. Muito legal a iniciativa de vocês. Eu estou sempre à disposição, já te falei. Tá bom, Comigo, sou arroz de festa. Convidou, eu estou lá. Eu adoro. Gente, a palestra foi gravada. Quem entrou no meio mais para o final, quiser depois assistir a palestra toda, vai estar no portal do SAMS, na Intratec. O portal do SAMS consegue ser acessado pela página principal da Intratec. Tem um menuzinho do lado direito, tem um botãozinho vermelho lá, saúde e qualidade de vida no trabalho. Clicando lá, se for o primeiro acesso, vocês usam o login e a senha da Intratec. E no portal tem todas as palestras que a gente já fez, de 1 ano e meio para cá, mais ou menos, e vários outros assuntos. E a gente fala muito de saúde mental, muito de saúde do servidor removido. E tem um curso que a gente contratou ano passado, com uma parceria com a ADB, que fala da fadiga pandêmica. Então, tem vários assuntos acontecendo ali dentro. Então, vocês puderem entrar, assistir novamente Denise falando, divulgar para os nossos outros colegas que ainda não conhecem esse trabalho do SAMS. Vamos fazer uma grande corrente aí, todo mundo se ajudando e se apoiando, se acolhendo, né? Primeiro a nós, depois a todo mundo que está... Depois o outro. É o princípio lá do aeroporto, né? Primeiro você põe do avião, primeiro você põe a máscara de oxigênio em você para depois ajudar quem está do seu lado, né? Senão você desmaia. É isso, gente. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, servidoras, né? Francisco estava aqui com a gente também, então servidoras em especial, mas agradeço Francisco, inclusive pela ousadia de ter se juntado a nós, né? Eu adoro quando a gente faz um convite, porque quando a gente colocou o título A Mulher, as pessoas dizem assim, então não é para mim. Eu disse, não, gente, ansiedade é para todo mundo, mas a gente está no meio da mulher. Exato, exato. Mas é muito legal ter homens que conseguem estar dispostos a ouvir, né? Sim. Porque eles também sofrem de ansiedade, e muitas vezes sofrem calados, porque eles não são autorizados a sentir também. Né? E aí isso dá outra conversa. Já outra conversa, trazer para você falar no Novembro Azul, aí você vem falar da ansiedade do homem. Eu falo dos homens, pronto, combinado. E quero agradecer a você mais uma vez, Denise. Obrigado mais uma vez pela sua gentileza. Eu gosto muito, quando eu fiz o convite para você, eu falei da sua praticidade. Né? Eu adoro a forma direta como você fala das coisas e que você chama a gente para responsabilidade, para ação. Então, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente. Nossa, eu super agradeço o convite, um prazer. Como eu te falei, bora. Vamos junto que a gente constrói coisa melhor, né? Sim. Obrigada, gente. Uma boa tarde para todos. Boa tarde para todos. Boa semana, bom trabalho. Tchau, tchau. Realmente. Gente, eu vou encerrar por aqui também. Agradeço a presença de todos vocês novamente. E, como eu falei, vai estar disponibilizado lá no site do SAMS. Um abraço a todos, boa tarde.